Olá turma, e aí, tudo bem com vocês? Então vamos começar aqui a aulinha aqui sobre ligações iônicas. Então, como o próprio nome já diz, né, ligações iônicas são as ligações que ocorrem entre íons, né, e elas devem ter cargas opostas diferentes. Deve ter um cátion, né, positivo, e o outro elemento, o outro átomo, o ânion negativo. O cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, ele tem um cátion, né, Na positivo, e o cloro negativo. Então, a ligação iônica é um resultado aí da atração eletrostática entre espécies de cargas opostas. Então, esse sólido iônico, constituído aí por cátions e ânions, né, cargas positivas e negativas, elas ficam organizadas, né, em um arranjo assim, bem definido, de uma forma geométrica bem definida, chamados de retículos cristalinos. Olha só, eles ficam bem organizados, tá? Esses compostos, né, devido à sua atração eletrostática, né, como nós podemos ver aqui, o cloreto de césio, olha só, o césio ele fica bem atraído entre si, né, entre os átomos, sobre o cloro. Aqui, como nós podemos ver, ó, e essa linha tracejada aqui quer dizer que são as formas geométricas, né? Então eles podem ser assim, forma cúbica, né, geométrica bem definida. Aqui nós temos o fluoreto de cálcio, né, que é o ânion, né, a carga negativa, e o cálcio 2+, né, que é o cátion. Eles formam, olha só, essas estruturas geométricas aqui. O cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, o sódio ele fica aqui no meio, interagindo, né, entre ambos, né, com cloro. E aqui nós temos o sulfeto de zinco, também formando aqui junto com o zinco, o enxofre amarelo, né, formando aí estruturas geométricas bem definidas. Olha só, então o modelo aí proposto para a estrutura dos sólidos iônicos, né, é capaz de explicar as propriedades dessas substâncias. Quais são as propriedades dos compostos iônicos? Olha só, em condições ambientes, eles são sólidos, são cristalinos e temperatura de fusão e de ebulição elevadas. Igual o sal de cozinha, né? O sal de cozinha é uma substância iônica, né? E tem uma temperatura de fusão, que é a temperatura de derretimento bem alto, e a temperatura de ebulição mais alta ainda. Então, qual que é a explicação disso, né? Que há essa atração forte entre os cátions e ânions, tá? Então essa atração muito forte dos cátions e ânions, por isso que para você poder tentar romper essa ligação entre os átomos, precisa de muita energia. Então precisaria então aquecer muito, com temperaturas muito altas, né, em torno aí, do cloreto de sódio, em torno de 800 graus Celsius, então uma temperatura elevada. Então no estado sólido eles são mal condutores, tá? Então até inclusive naquele experimento lá na página, lá na página 22, né, que vocês viram, e aqui tinha uma limalha de ferro. Então, pessoal, no estado sólido, eles são mal condutores, as substâncias iônicas. Então, por quê? Porque como ocorre essa atração tão forte dos cátions e ânions, não existe íons livres, né? Não existem cargas elétricas livres para poder ocorrer a movimentação dos íons, né? Tá certo? Por exemplo, se você pegar uma lâmpada ligada numa bateria e um dos cabos aqui tiver só sal puro, sem mistura de água nem nada, é sal mesmo, sólido, ligar a outra ponta aqui do fio, a lâmpada ela não acenderá. Agora, se você, claro, fundir esse sal aqui, né, igual aqui, ó, temperatura de fusão, quando tiver derretido, aí sim eles conduzem eletricidade, ou também adicionando água.
com adição de água, eles também conduzem eletricidade. Quando líquidos, conduzem bem a corrente elétrica, né? No estado líquido, os cátions e ânions eles adquirem a mobilidade, né? E podem conduzir a corrente elétrica, ação sob a tensão elétrica, tá ok? Então, no sólido puro, eles não conduzem eletricidade devido à forte atração entre os cátions e ânions, e no estado sólido eles são. Então, em condições ambientes, os sólidos eles têm a temperatura de fusão e ebulição elevadas, tá? Devido à sua forte atração entre os ânions e cátions. No estado sólido, eles são mau condutores de eletricidade, mas em líquidos, tanto derretidos, né, quanto em água, eles são bons condutores de eletricidade, né? Isso devido à a quantidade de cargas, né, elétricas soltas, livres, permitindo aí a sua corrente elétrica. Então, fórmula e nomenclatura das substâncias iônicas. Nós temos aqui o cloreto de sódio, que é sal de cozinha. Ele é formado pelos cátions, né, Na+, e ânions Cl-, representado pela fórmula NaCl. Isso indica a proporção entre íons positivos e negativos, que compõem um retículo cristalino, né, que compõe aquele sólido iônico, né, que nós vimos lá na página anterior. A fórmula química de um composto é representada pela proporção dos menores números possíveis de cátions e ânions que compõem aquele retículo cristalino, aquele sólido cristalino. O cloreto de cálcio é formado pelos íons, né, Ca2+ e Cl-. Fórmula química CaCl2. Então, fica dessa forma a fórmula química do composto iônico. Olha só, embora formado por espécies eletricamente carregadas, o composto iônico ele é eletricamente neutro, porque a soma das cargas positivas e as cargas negativas devem dar zero, tem que dar zero, são nulas, né? Olha só, o Cl2, CaCl2, que é o cloreto de cálcio. Beleza. O cálcio ele tem duas cargas positivas, né? E o Cl2 ele possui duas cargas negativas. Olha só, eu vou escrever aqui. Eu tentei escrever aqui em cima dessa página aqui, mas com o mouse é bem difícil você escrever. Para a gente ver que realmente a soma das cargas que vai dar zero, lembra que o cálcio ele tem 2+, né? Tem duas cargas positivas, e o cloro, só ele tem uma. Mas como aqui embaixo tem 2 átomos, então tem que ser duas cargas. Mais 2 menos 2 igual a 0. Então, todos os compostos iônicos, eles têm aí as suas cargas elétricas neutras, certo? Na fórmula do composto iônico, primeiro a gente escreve o símbolo do cátion e depois o do ânion. Primeiro o cátion e depois o ânion, tá? Olha só. Não veio aqui o cátion? Ca, que é o cátion. Cl2, né, que é o Cl, que é o carga negativa, o ânion. Depois, aqui embaixo, nessa tabela, nós temos aqui alguns íons. Geralmente os íons que mais cobram aí nas questões de química, nas atividades, esses íons aqui, tá? Geralmente, o que acontece? Essa família 1A e a 2A, aqui da tabela periódica, eles fazem ligações, essa família aqui, 1A, com exceção do hidrogênio, né? 1A, eles fazem muitas ligações aqui, com a família 16 e 17, tá? Os cátions, eles recebem o nome pelo próprio elemento, cátion sódio, cátion cálcio. Alguns elementos eles possuem mais de um cátion. Pode ter
Por exemplo, igual o ferro. O ferro tem aqui, olha só. O ferro, ele tem o cátion 2+, e o cátion 3+. Aí nesse caso, a gente vai ter que colocar entre parênteses, quando a gente escrever o nome do composto, por exemplo, cátion cobre 1, tá? Aqui, ó, cobre 1, né, que tava falando, cobre 1, e cátion cobre 2. Aqui, né, cobre 1 e cobre 2. A nomenclatura dos ânions, dos ânions simples, né, que tem só um elemento, primeiro a gente escreve o nome do elemento acrescido da palavra eto, tá? Da terminação eto. Então vai ficar, por exemplo, igual flúor, né? Vai ficar flúor mais eto, vai ficar fluoreto. Cloro, cloreto, certo? Então vai ficar assim, ó, cloreto, né? Cloreto. Aqui eu tentei escrever aqui, pelo mouse é mais difícil, mas você vai colocar o nome do ânion, né, que é cloro, né, cloro, mais o finalzinho eto, né, cloreto, de nome do cátion, cloreto de sódio, tá? Por exemplo, né, que lembra lá da fórmula química NaCl, né? Então, nesse caso a gente escreve o nome ao contrário, né? Na fórmula química o cloro fica lá atrás, né? Então aqui o nome fica na frente, é o nome do ânion primeiro e o nome do cátion segundo, tá? Então aqui nós temos o cloreto de magnésio, né, que é o nome do ânion, nome do cátion, né, cloreto, formado pelos íons aí Mg2+ e Cl-. E a fórmula MgCl2. Uma forma interessante de a gente escrever as fórmulas químicas dos compostos iônicos é usar essa representação aqui, ó, né? O A, que tem carga positiva, e o B, ele tem uma carga negativa com X números de átomos e Y número de átomos A. Por exemplo, vamos fazer o do cloreto de magnésio. O cloreto de magnésio, ele tem o Mg2+, né? E o cloro, ele tem o ânion com carga negativa. Então, para a gente escrever a fórmula química, a gente vai pegar a quantidade aqui de cargas, ele vai se tornar a quantidade de átomos aqui no ânion. E a carga negativa do ânion vai se tornar a quantidade de átomos do cátion. Então vai ficar assim, ó, Mg, como aqui é 1, então vem para cá, claro, vem sem carga, né? E aqui vai ficar Cl2, ó, MgCl2, ó, viu? Agora nós temos aqui os íons poliatômicos ou polinucleares. Então, existem algumas substâncias iônicas que elas são formadas por mais de um elemento químico. A gente estava vendo das substâncias nas quais elas eram formadas por um cátion, né, um elemento, e um outro ânion, um outro elemento, né, simples. Só que agora nós temos aqui algumas substâncias que são formadas por alguns íons, por exemplo, igual o hidrogênio carbonato de sódio, que é o bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio, ele é muito usado aí, como vocês podem saber, ou se não sabem, mas é usado na preparação de bolos e pães como fermento, né? E ele é formado pelos íons positivo Na, né, como sempre, Na positivo, e o HCO3. Olha como vocês podem ver, esse ânion aqui, ele tem bem mais átomos, né? Tem hidrogênio, tem um carbono e o CO3. Todo esse conjunto aqui, ó, ele tem uma carga negativa, certo? Então, ele vai se combinar com sódio, formando o bicarbonato de sódio, tá? Bicarbonato de sódio. E aqui nós temos essa tabela com alguns íons polinucleares, né? Vamos ver aqui, ó, o bicarbonato, ó, tá aqui.
o HCO3 negativo, né, com o sódio, formando aí o bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio. Então, aqui, para escrever as fórmulas dos compostos iônicos, nesse caso aqui dos poliiônicos, né? Poliatômicos, perdão, ou polinucleares, você vai ter que consultar essas duas tabelas aqui, tá? Por exemplo, igual aqui ele está falando, a substância iônica formada pela união dos íons ferro 2, que é o ferro 2+, aqui, né? Ferro 2+, com o nitrato, com o ânion nitrato, tá aqui, ó, o ânion nitrato. Então, nitrato de ferro 2, né? Então, a nomenclatura dele seria nitrato, que é o nome desse ânion aqui, o NO3, né? Mais o nome do cátion, que está aqui, né? O ferro 2. Aqui, ó. Então, nitrato de ferro 2, né? Entre parênteses fica 2 aqui. E a fórmula será FeNO3,2. A fórmula, vocês também podem usar aquele esquema, aquela representação aqui, essa regrinha do A, carga X aqui, positiva, Y, B, a quantidade de cargas negativas, Y, né, e X. Quer ver? Vamos fazer aqui, ó. Eu tenho ferro 2+, né, tentando fazer aqui com o mouse, que é mais difícil, mas vamos tentar aqui. Ferro 2+, e o ânion nitrato, ânion que é a carga negativa. Então, o que acontece? O número de cargas vai aqui para baixo do NO3, que vai indicar o número de átomos de NO3, tá? Nesse caso aqui, todo o conjunto aqui, tá? E aqui a quantidade de átomos de ferro. Claro que vai ser sem carga, né? Então vai ficar ferro, Fe, né? Entre parênteses, que é o NO3. E por fora o 2 aqui. Olha só, não ficou a mesma coisa? Então, vocês podem fazer isso aí, esse esqueminha aí. Claro, ele também está falando aí que é indispensável o uso de parênteses, né? Porque vai haver a neutralização das cargas, né? Porque como o NO3 ele tem carga negativa, então seria 2 NO3, seria duas cargas negativas, né? E o Fe, que é o ferro, tem duas cargas, né? 2 mais menos 2 vai dar igual a 0. Aqui então nós temos a dissolução de substâncias iônicas em água. Então, muitas substâncias iônicas, quando colocadas em água, elas se dissolvem, né? Acaba quebrando aquele retículo cristalino e ocorre a separação dos íons. Então, ficam positivos e negativos espalhados livremente. Então, isso aí é chamado de dissociação iônica. E o nome da solução dessa mistura aí, né, é chamado de solução iônica, tá? As soluções iônicas, olha só, é muito importante a gente saber que ela conduz a eletricidade, tá? Pois ocorre a maior liberdade de íons. Então os íons eles ficam espalhados, né? Eles não ficam mais grudados um no outro, né? Então agora eles ficam espalhados, permitindo a corrente elétrica. Inclusive aqui, ó, nesse esquema aqui, nesse experimento, eu tenho uma lâmpada, né, ligada a uma bateria. Aqui está percorrendo, né, está ligado ao positivo, e o outro lado aqui que se liga aqui na bateria do lado negativo. Como ocorre a solução iônica em água, né, a solução ela se dissocia, a substância iônica, então ocorre essas cargas elétricas livres, então permitindo a corrente elétrica aqui, ó, pela solução. E com isso a lâmpada acende, tá? Então isso é muito importante saber, que é uma característica muito importante a gente saber. Aqui ele fala um pouco sobre o cloreto de sódio, sal de cozinha, né? Quando adicionado em água, a água ela cerca, né? Ela separa esses íons, né? Por exemplo aqui, ó, um íon, o sódio aqui, ele fica cercado por moléculas de água, e o cloro ele fica cercado por moléculas de água também, tá? Então eles separam, ficam tudo assim nessa solução aqui, com
sal com água, tá? Então nesse caso aqui o processo é chamado de hidratação, quando a gente dissolve água. Tá aqui, ó, retículo cristalino, né? Quando está em sólido, em água, ele apresenta dessa forma aqui. Aí a figura acima, que a gente estava vendo aqui, dos íons livres, né? Sódio Cl+, N+, e Cl-, perdão, existe no composto iônico. O processo pode ser representado pela seguinte equação, ó. Na sólido, eu adiciono água, com essa flechinha aqui, dissociação iônica, dissocia, né? Separa, e forma sódios livres, né? Cátions livres, sódio e Cl- também aqui, ânion, tá? Entre parênteses aquoso, porque é adicionado em água. Aqui nós temos outro exemplo aqui, outra equação química que pode representar o processo de dissociação do cloreto de sódio, cloreto de magnésio em água. Aqui a mesma coisa, ó, MgCl2, sólido, né? Em água, vai deixar livre aqui os cátions e os ânions aqui, tá? Ele colocou 2 aqui, não pode colocar o 2 aqui embaixo, tá? Porque esse aqui, quando você escreve, faz o balanceamento da equação, você não pode colocar nada aqui na frente. Perdão, você não pode colocar aqui embaixo, tá? Mas essa parte de equação de equilíbrio químico, perdão, de balanceamento químico, a gente vai ver mais pra frente, tá? E aqui ele fala aqui que é aquoso, quer dizer em água, tá bom? Quando tiver esse aqui entre parênteses aqui.